Você sabe o que acontece dentro do teu negócio? Será que se alguém perguntar de um monte de dados para você, ou às vezes simplesmente fluxo de caixa, ou quantos clientes você tem por mês, ou qual que é a tua taxa de retorno, você saberia me dizer? Esse é o grande desafio e para desmistificar isso, convidei o meu amigo aqui, Fabrício, da Overcoming, para traduzir para nós a importância, para ensinar, para educar a audiência sobre a importância de ter conhecimento sobre o teu negócio. Obrigado, Fabrício. Bem-vindo ao GPcast aqui conosco. Cara, eu que agradeço o convite, GPcast aí bombando, e a gente está aqui justamente para poder ajudar quem está aí nos ouvindo a entender um pouquinho melhor sobre seus negócios, né? Bom, Fabrício, às vezes o desafio na área da saúde, queria que você falasse um pouquinho da trajetória sua, como que você foi cair de paraquedas aqui nesses negócios focados na área da saúde. Fala um pouquinho sobre a tua história, sobre a empresa, conta para nós aqui por que você escolheu esse segmento da saúde e como surgiu a Overcoming para você. Legal. Cara, na verdade, eu fui escolhido pelo segmento, né? Eu estou na área da saúde desde o meu primeiro emprego em 1995. Eu nasci na profissão, na verdade, em uma maternidade, guardado aí os trocadilhos da frase. E de lá para cá eu vim trabalhando de fato na gestão hospitalar, né? Comecei no setor de finanças do hospital, isso em 95, como eu falei, e comecei a me especializar nessa área e fui. Até o momento que os próprios amigos aí do hospital, os médicos, falaram: cara, tu podia me ajudar fora daqui? Tu tem como me dar uma força no meu consultório, na minha clínica? O que você faz no hospital, o que você faz no seu trabalho, tem como me ajudar? Isso, de uma certa forma, acabou virando um negócio. Em 2010, nós começamos o trabalho, já tem 12 anos, né, que nós começamos oficialmente a consultoria de gestão para a área da saúde. Fazíamos isso já desde 2007, mas de uma maneira menos dedicada, de uma maneira pontual, assim, né, como um complemento do trabalho que a gente fazia, mas a partir de 2010 isso foi fixado de fato, e até então nós estamos trabalhando. E vim parar em Manaus, né, para fazer um trabalho de consultoria para um grande hospital daqui, um hospital de referência, e no final das contas acabei me identificando com a cidade e vendo oportunidades de fato de melhorar ainda mais a gestão de saúde aqui na região. E por isso que a gente acabou fixando a Overcoming hoje, que tem tudo a ver com superação, tem a ver com essa mudança de ares, essa mudança de local de trabalho, e principalmente de cenário da gestão em saúde. Por isso que a gente está agora atuando nesse mercado e focado ainda na área da saúde também. Perfeito. Você falou uma coisa enquanto você estava falando um pouquinho da tua trajetória, e você tem e teve contatos com diversos profissionais, né? Às vezes nem sempre médico, né? Porque às vezes é um dentista, um fisioterapeuta. E o que você identifica de padrão, assim, de desafio para as pessoas quando se fala de gestão de informação, de dados? Qual que é o maior, assim, as semelhanças e algumas diferenças que você possa encontrar com alguns, assim? Mas sempre tem um ponto crítico, né? O que mais incomoda, assim, para você que é um gestor, administrador, você fala assim, pô, como é que esse cara não tem isso? Como é que ele não tem? Será que ele não percebe que isso é importante? O que você vê isso? Cara, olha só, tem duas coisas aí do que você me perguntou que me surgiram aqui para eu poder comentar. Uma delas eu acho que é o nascimento de boa parte das empresas de saúde, né? Nascem de um profissional tendo a iniciativa de criar um trabalho para ele. Ele não pensa em criar uma empresa, ele pensa em criar algo para ele trabalhar. Tanto é que você encontra diversos profissionais de saúde, médicos sobretudo, totalmente escravos do seu negócio. Ele trabalha de manhã até à noite e sem finais de semana, com um período programado ali de uma férias curta para poder voltar e continuar o faturamento da própria empresa, né? Isso é uma semelhança muito grande. Claro que algumas exceções acabam crescendo de fato e profissionalizando, né? E o segundo ponto é a falta de conhecimento do negócio. Tem muita gente que nem sabe muito bem o que é empresa, o que é a sua vida pessoal. E muitas vezes as coisas não é só uma questão do que todo mundo fala, né? Olha, você tem que separar suas contas pessoais da sua conta empresarial. Isso é o básico, só que é muito além disso. Ele não consegue não só separar as contas, ele não separa nem a vida, né? O que é vida profissional, o que é vida
pessoal, o que é trabalho de fato, o que é uma empresa que ele está criando. E às vezes tem profissionais que já têm padrão de empresa de médio porte e não se deu conta ainda. Acho que eu vejo que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade e confundem ser autônomo com ser empresário, né? Porque você não tem uma carteira assinada, porque você não trabalha, às vezes, fisicamente em uma instituição, você automaticamente acha que você já é um empresário. Na verdade, você só está vendendo o teu tempo para você mesmo, né? Exato. Em vez de vender para uma outra empresa. Desafio, né? E se você tivesse que colocar um percentil assim, das empresas que você entrou, lógico que é difícil você falar isso por hospital, mas em consultórios, clínicas ou colegas que você já prestou consultoria, quantos por cento tinha maturidade em saber que dados, informação são importantes para a vida dele? Cara, eu sem nenhum exagero, eu colocaria em torno de 5% tem noção disso. E normalmente quando você vai entender é 5% porque já passou por um processo forçado de maturidade, que é ou uma falta de estrutura financeira grande que o fez tomar alguma iniciativa, ou por algum motivo, alguma pessoa relacionada à gestão da empresa dele tomou uma conduta de formalizar alguma coisa, mas 95% não tem noção disso. E o pior é que você conversa com eles e eles até acham que tem, né? Porque, eu tenho noção das minhas finanças, né? Porque acha que controla o faturamento. Eu faturei 100 mil no mês passado, 200 mil no mês passado. Tá, mas e aí? O que isso refletiu de resultado de fato? O quanto foi a sua hora gasta nisso? Quanto a sua clínica gerou de custo? Se o seu custo fixo comporta esse faturamento ou não comporta? Enfim, informações essenciais para a tomada de decisão não tem. Né? Então, e muitas vezes a confusão de fluxo de caixa, né? Quanto eu faturei, de fato eu recebi? Né? É uma pergunta. Na área da saúde isso é muito comum. Muitas vezes o nosso fluxo de caixa na área da saúde é uma coisa surreal para quem não é da nossa área. Né? Às vezes o cara não entende, acha que entrou agora, mas que relaxa, daqui 120, 90, às vezes 45. Pois é, exatamente. O pessoal não tem a noção da necessidade de capital de giro que ele tem que ter. Né? E até quanto do negócio ele pode, de fato, transformar aquilo em renda pessoal e quanto ele precisa agregar no seu negócio. Né? Então, essa diferenciação é muito difícil você enxergar. E é isso que a gente tenta implantar, né? Só que isso não é uma implantação única de processo. Isso também é uma implantação de conceito, né? De crenças de empresário para sair desse status de profissional liberal para empresário. Né? E essa migração é muito dolorida, né? E às vezes, assim, você encontra colegas que, de repente, leram um artigo ou uma notícia, ou uma newsletter lá da internet e fala assim, qual que é o ROI do teu negócio? Qual que é o ROI? Cara, tá, tudo bem, é um indicador, mas assim, vamos falar de todas as... Assim, vou sugar você ao máximo. Não, vamos que vamos. Vamos diferenciar o que é um KPI, né, que todo mundo se fala, KPI daqui, KPI de lá, e o que são métricas? Toda métrica vira um KPI. Explica um pouco para nós, assim, em termos de praticidade. Perfeito. Cara, isso é interessante, né? Porque não é só a questão da nomenclatura, né? Porque tem uma coisa interessante na gestão que muitas vezes nós estamos falando de KPI, de branding, de Six Sigma, nós estamos falando de uma série de coisas que, como você falou, estão aí espalhadas nas informações que você consegue aí pela internet, mas você não sabe a essência, né? Cara, o básico, para que eu uso isso, né? Como eu falo, KPI? KPI basicamente são indicadores, né? São meios de você mensurar algo. E as métricas ou dados não são indicadores, mas eles formam um indicador. Em outras palavras, você fatura tanto, tá? E daí? Isso é um número? É um número, é um dado. Você faturou 10 no mês passado e faturou 12 nesse mês. Você teve um crescimento de 20%. Aí isso é um indicador, que é o crescimento do seu negócio. Agora, quanto desse crescimento te gerou aumento de custo? Não é? Que custo que você aumentou com isso? Se o aumento de custo foi proporcional ou foi superior ou foi inferior? E aí a gente vai trabalhando outras informações. Né? Eu tenho uma base de custo na empresa, por exemplo. Você monta lá a sua clínica, você tem a sua... Eu vou usar o linguajar que os médicos usam, tá? Não necessariamente no meio empresarial, mas você tem lá a sua secretária, você tem lá o seu ajudante, você tem lá a sua equipe multi que te apoia. Aquilo lá tem um custo, e aquilo é um custo fixo.
né? Quanto você precisa faturar de fato, porque aí você vai ter o custo variável da tua hora, você vai ter o custo variável do material que você usa, você vai ter custo variável de algumas coisas para poder pagar esse custo. Quanto você tem que faturar? Né? Ou seja, quanto tem que ser... Aí a gente vai falando de outros KPIs, né? Quanto eu tenho que ter de margem de contribuição para isso? O que é isso, né? Você fala assim, de grau de maturidade, margem de contribuição, tem até hospitais que não conhecem o conceito. E é básico. Né? Muitas vezes ele pega a receita de um lugar, ele não sabe diferenciar a unidade de negócio, ele coloca a receita no bolo todo, ele não consegue saber qual que é o produto dele que é mais lucrativo, até porque ele não consulta, ele não tem noção do quanto que um exame, por exemplo, você tem um exame na clínica, qual que é o custo desse exame? Ah, não, é folha. Não é folha de papel. É tempo de secretária, é tempo de agendamento, é investimento em marketing para aquele exame. E daí ele começa a te trazer uma série de detalhes, até porque uma coisa que você estava falando, e até uma pergunta mais para o final, mas eu sou meio ansioso, acabo me atropelando, né? Você falou uma coisa extremamente importante, define o teu próximo passo, né? Acho que os indicadores, eles norteiam, né? Quando você não sabe para onde ir, qualquer direção é destino, né? Qualquer uma serve. Então, você saber aonde você está pisando é fundamental, e para isso, informação, né? Existe diferença entre indicadores? Existem tipos de indicadores dentro de um negócio, Fabrício? Sim. Sim, porque o que acontece? Você tem dentro da empresa, basicamente, isso serve para uma clínica, serve para um hospital de grande porte, porque gestão é gestão, né? Gestão e ponto. Não tem muita variação, né? Então, o que acontece? Dentro de uma empresa, você tem ações que são mais estratégicas, você tem ações... E aí, vamos associar rápido, né? Estratégia, nós estamos pensando em médio e longo prazo. Nós estamos pensando em objetivo de médio e longo prazo. A gente tem as ações que são aquelas que vão facilitar com que a estratégia seja executada, que a gente chama de táticas. Então, cara, isso é básico. A pessoa fala assim, não, pô, isso aqui é antiquado. Mano, não é que é antiquado. Aplica o básico e depois a gente vai falar de outras coisas. Você está lá com a parte tática que você tem basicamente a transferência da sua estratégia para a operação. E você tem um operacional. Então, vamos pensar num hospital ou numa clínica. O que você tem como operacional? Cara, o seu tempo de consulta. Né? Ou seja, como está avaliando o seu tempo de consulta? Qual o percentual de atrasos na sua consulta? Porque isso reflete uma série de coisas na sua empresa. Quando você fala assim, percentual de atraso, você está falando de atraso de mão de obra de recepção, você está falando de atraso de mão de obra médica, você está falando de imagem do seu serviço perante ao cliente, você pode estar falando de um detrator do seu cliente que ficou 2 horas esperando para ser atendido. Não é? Então, o atraso é um indicador operacional. O que ele pode interferir? Num indicador tático, por exemplo, num indicador de média gerência, que significa, por exemplo, a sua perda de cliente ou seu índice de detratores, do NPS. Né? Que eu sempre falo, NPS é a coisa mais simples de implantar e o que mais representa uma satisfação de fato do seu cliente. Porque o médico tem aquela ideia, né? Eu quero medir a satisfação. E ele pega tudo que é bom na clínica dele e coloca na pesquisa de satisfação. Porque ele quer ver o número, ele não quer tomar decisão. Então, ele coloca lá, como está a imagem da minha clínica? Fantástica, linda, decoração, linda, limpeza, perfeita. Você indica meu negócio? Não. Por quê? Porque você não sabe o que de fato o teu cliente espera de você. Às vezes ele não quer, ele até gosta da aparência, ele até gosta da limpeza e tal, mas ele não quer ser atendido com meia hora de atraso, com 40 minutos de atraso. E isso interfere no seu resultado final. Vamos pensar num resultado estratégico, o meu crescimento de receita a longo prazo. Porque daqui 5 anos eu quero ter o triplo do meu tamanho, por exemplo. Para isso eu preciso crescer gradativamente. Só que se eu atraso a recepção, eu comprometo o meu índice de promotores, comprometo o meu crescimento de receita. Então, eu interligo estágios de indicadores, né? E isso tem uma relação de causa e efeito. Exatamente. E o mais importante é você saber que esses indicadores eles são flutuantes, né? Eles mudam, surgem novos, alguns vão embora. Você falou uma coisa aí importante, mudamos para cá, completar 15 anos. 15 anos atrás, atender por hora marcada era excepcional. Você já era um diferente. Podia atender no qualquer lugar que tiver, cadeirinha de boteco, mas o cara atende na hora. Tipo, o básico era excepcional. Exato. Depois foi para a estrutura. Você viu aquela clínica, a estrutura? Demora, mas a clínica é linda e tal. Hoje, as pessoas elas têm uma dor em comum, que é o tempo. O mundo virou mais imediato.
15 anos atrás não tinha WhatsApp. Exato. Então, o dinamismo que você tem de vida hoje, ela vem mudando numa velocidade e você precisa se adequar à realidade. E até mesmo esses próprios indicadores norteiam para onde a gente vai. Exato. Comportamento de cliente, a satisfação, lógico. E eu falo assim, cara, gruda no detrator. É a consultoria gratuita que você tem. Exato. É a hora que você descobre que o teu negócio não está bacana, aí você consegue melhorar. Então, porque poucas pessoas se dão um trabalho. O grande problema é aquele morno. Aquele morno, ele te despede sem você perceber, ele só não volta. O detrator não, aquele cara que ele tirou um tempo, incomodou tanto que ele tirou um tempo para, assim, cuidado aí, meu. Exato. Você fez isso, tá tudo errado, você tem que melhorar, papapá. E é muito bacana isso, porque as pessoas, a gente tem medo de receber uma crítica, né? E do dado, do erro ou da falha, você consegue apresentar melhoria, né? Você, na tua cabeça, assim, você tem um número mágico, assim, eu preciso ter quantos indicadores? 10, 15, 20 indicadores? Para você, a quantidade faz a diferença? Não, quantidade não faz a diferença. Eu acho que tem duas coisas que delimitam aí, né? Como eu te falei, a gente pode avaliar a empresa por aquilo que de fato corresponde com duas coisas, cara. Qual é o propósito da empresa, né? E qual é a visão dela? A visão, tem muita teoria espalhada sobre visão de empresa, né? Tem muita gente, principalmente na área da saúde, que acha isso um saco. Fala, cara, não vou tratar a visão, isso aqui é só balela, faz qualquer coisa aí e coloca na parede para o meu cliente ver. Só que, na verdade, a visão é que norteia a sua estratégia. O que você quer ser daqui 5 anos, 10 anos? Né? Qual o número que você quer atingir? Temporalidade e quantificação. É o que eu sempre falo. Cara, vai fazer uma visão legal? Temporalidade e quantificação. Que aí você direciona. Eu falo o seguinte, cara, o teu propósito, ou por que você tá executando o teu trabalho hoje, em termos de empresa? Para que ela, de fato, está trabalhando? E qual a tua visão delimita, de fato, o que você pode ter de indicadores para mensurar isso. A gente tem uma metodologia, Zeri, que a gente chama de OC8, que é OC de Overcoming 8, de 8 pontos chaves de empresa. Cara, a gente cabe esse OC8 com a... O que a gente usa esse OC8? Para a gente mensurar, de fato, a empresa como um todo. E dentro dessas 8 métricas principais, dentre elas, indicadores e mecanismos de gestão, né? Mecanismos de gestão, por exemplo, fluxo de caixa projetado, né? Que isso parece muito espetacular para quase todas as empresas, mas ela é básica para o ponto de vista de gestão. E de gestão básica. Sim. Né? Então, você ter um fluxo de caixa projetado é um dos mecanismos de gestão. Né? Então, a gente tem 8. A gente consegue dizer, cara, em 8 pontos-chave, a gente consegue entender a saúde da tua empresa. Por que isso funciona? Porque isso é o básico. É claro que eu tenho etapas de construção desse OC8. Eu tenho etapas. Essas construções são, talvez, subindicadores ou indicadores intermediários. E aí, você não tem um número, depende da tua operação. Então, por exemplo... Como que nasce boa parte da pesquisa? Porque, assim, uma coisa que você falou foi legal, né? Resgatando agora. Não adianta você ter um indicador se você não for usar, né? Se você não... Qual é o próximo passo? Porque se você tem um indicador, você tem que entender o que você espera dele. Se a sua meta é crescer 20%, se você cresceu 15%, por quê? Porque se você criou aqueles subindicadores que eu te falei, operacionais, táticos e estratégicos, não atingiu os 20%, alguma coisa você falhou. Ou planejou errado, ou executou errado. O detrator, que você estava dizendo, ele mostra para mim muito do que eu estou errando. Então, quando a gente... Até uma consultoria grátis agora, tá? Aproveitando aí o convite. Quando a gente implanta a NPS nas empresas, a gente implanta assim, cara, faz a pesquisa, calcula e esgota seu tempo atrás dos detratores. Vai atrás, investe neles. Porque você vai ter um monte de resposta. Como você disse, eu vou ter uma consultoria do próprio detrator. Que ele vai me dizer, cara, eu não indico por conta daquilo. Eu não indico por conta daquele e outro ponto. Então, boa parte do brainstorm que você pode fazer dentro da empresa para descobrir a causa do seu erro, ele vai te trazer pronto. Que é a causa que, de fato, afetou o teu cliente. Então, você vai falar de número exato? Não, cara. Mas se você tiver tudo consolidado, bom, né, de uma maneira que resuma, por exemplo, lucro líquido. Cara, lucro líquido resume sua gestão de custo, resume sua margem de contribuição, a performance da sua margem, a performance da sua receita. Cara, adianta eu ficar olhando todos os pontos? É bom você gerenciar
para cada área. Então, se você é uma empresa grande, você tem um comprador, cara, defina a meta de compras para ele. Mas o que importa para a alta gestão, para o médico que precisa se largar e deixar de ser o escravo do negócio? Importa o lucro líquido. Não é? E assim, às vezes as pessoas, eu tenho 20 indicadores. Tá, beleza. E aí? O que você faz com eles? Porque informação sem nenhum tipo de transformação vai agregar algum benefício? Você encontra... isso eu vejo, converso com muitos colegas. A maioria não tem nenhum indicador. Mas alguns têm e só tem. Sim. Tipo, parece... Não sei se você percebe isso também. Parece uma vaidade. Eu tenho tal, eu sei, uau. Tá, beleza. E qual que é a tua meta em cima desse indicador? Quanto mais, melhor. Quanto menos, pior. É tipo a inscrição da academia, né? Tô inscrito. Mas tu vai? Cliente premium. Eu sempre falo, adoro academia, adoro cliente premium. Já tô pagando. Agora, na hora que começar aí, vai dar resultado. Então, é muito... E você falou assim, o que é legal, você falou de lucro líquido e puxou ali mais algumas outras métricas que também podem ser indicadores, né? Margem de contribuição e patatinha. O indicador por si só, então, Fabrício, ele não é para ser avaliado de forma isolada, correto? Eu não avalio um ponto indicador, né? Então, me explica um pouco para nós assim. O que acontece é assim, o indicador ele vai te trazer o resultado da mensuração que você fez. O que acontece é o seguinte, olhar o indicador e dizer bateu ou não bateu a métrica, ele abre uma outra necessidade, que é a necessidade de você avaliar e dar soluções para os problemas que você identificou através do indicador. Cara, falando da área que eu estou mais acostumado e que você exerce brilhantemente, a medicina, cara, o indicador é o exame do paciente. Então, ele chega lá com um exame com hemograma alterado. Tu vai olhar, tu já sabe o diagnóstico todinho dele? Tu vai correlacionar aquilo com o exame clínico ou com outros exames, sejam laboratoriais ou de imagem. Né? Só estou dando um exemplo, mas o hemograma é um dado. É um dado. Que te indica alguma coisa. Que pode estar com sepse, pode estar não sei com o quê, pode estar... Então, tu vai trabalhando aquele indicador. É mais ou menos a mesma coisa. Né? O indicador é como um exame do paciente. Por exemplo, você na tua área, você deve ter lá 3, 4 indicadores na cardiologia ou 3, 4 exames que já te mostra. Se eles estiverem bons, está tudo bem. Não precisa explorar mais, né? Que é aquela questão do número. Na gestão é a mesma coisa. Eu vou olhar alguns indicadores e vou correlacionar um com o outro. Então, por exemplo, meu lucro líquido está bom? Está excelente. E a minha receita aumentou? Não aumentou. Então, meu lucro pode estar percentualmente muito bom, mas financeiramente ruim. Né? Porque uma coisa é ter 50% de lucro sobre R$10. Outra coisa é você ter 5% de lucro sobre R$1 milhão. Né? Então, esse indicador não diz tanta coisa se você não correlacionar com a receita, por exemplo. Né? Não adianta eu aumentar muito o lucro de pouca receita. Eu preciso aumentar o lucro de receitas crescentes. Então, já faço uma correlação. Agora, eu aumentei a receita, aumentei o lucro. Piorou minha qualidade? Como está meu NPS? Porque eu posso ter pego coisa importante do atendimento, que aí é aquela briga que sempre existe, né? O administrador só quer ferrar com a assistência. E não é verdade, porque não existe lucro bom com baixa avaliação do paciente. Né? Lucro bom tem que ter qualidade. Então, como que a qualidade sustenta o crescimento? Então, eu vou avaliar lucro, vou avaliar receita e vou avaliar qualidade, para saber se o meu paciente continua me avaliando bem, mesmo eu tendo performance melhorada. Para não dizer que eu aumentei o dinheiro e piorei a assistência. Não é? Aí eu entro numa coisa mais técnica. E a resolutividade? Porque existe uma coisa hoje que envolve clínica de pequeníssimo porte, de um consultório, até hospitais acreditados pela Joint Commission, que é o seguinte, custo-efetividade. Então, assim, eu tenho uma efetividade no meu tratamento interessante, meus pacientes são recorrentes ou eles, de fato... Eles obtêm alta e, eventualmente, voltam para um controle. Ou eu tenho recorrência, reoperações, eu tenho questões técnicas que, de fato, comprometem o resultado do meu negócio. Né? Então, eu travo algumas coisas, tá vendo? Então, eu vou travar receita, porque eu não posso ter lucro se eu não tiver receita boa, porque percentual não diz nada. Vou travar, saber a percepção do meu cliente através do NPS e vou ver o custo-efetividade. Né? Porque eu não posso também gastar todo o meu dinheiro ou ter prejuízo para ter uma boa efetividade. E também não posso sacrificar o resultado efetivo da assistência em detrimento ao custo. Eu preciso ter um equilíbrio.
É um desafio, né? Porque quando você vê modelo de saúde hoje no Brasil, né? Eu digo assim, vamos falar de Brasil. Eu vejo assim, a medicina suplementar ela tem dois caminhos: diferenciação e gestão de custo. Planos, operadoras verticalizadas, onde ela tem rede própria e gerencia extremamente o custo. Como ter uma boa gerência de custo e manter qualidade é um desafio, né? Eu não sei qual a impressão que você tem sobre isso, mas a gente tem aí redes que estão crescendo, com capital na bolsa, com foco em lucro, gerenciando o custo. Por outro lado, você tem insumos, em sua grande maioria, de alto custo, que o mercado externo influencia preço. E, por outro lado, você tem regulamentação de lei, de custo, de quanto cobrar por cada usuário, convênio cada vez subindo, conflito. Você enxerga a luz no fim do túnel para esse modelo de medicina suplementar hoje? Olha só, é uma discussão antiga isso, né? Parece nova, mas não é, porque a gente vive isso e ela tá se proliferando cada vez mais. Mas um modelo de remuneração que ainda se pratica em Manaus, vamos dizer assim, por que eu estou falando Manaus? Porque boa parte do Brasil já tem mudado o conceito, né? Então, Manaus ainda é um mercado muito controlado pelos próprios prestadores, né? Então, não tem tantas opções de operadoras de plano de saúde, né? Elas são mais restritas. Tem duas operadoras tecnicamente locais, né? Uma não tão local, que é maior, e outra local, que é muito forte, que de uma certa forma enfraquece a entrada de investimentos de fora. Então, o que acontece? Esse modelo de remuneração por serviço, o fee for service, né? Ele está condenado, de fato. Em várias outras regiões não existe mais. O que isso significa para quem não entende, né? Cara, a remuneração por serviço prestado. Então, eu coloco uma tabela, quanto custa meu honorário por um cateterismo, é X, eu presto, eu pago. O que tem evoluído são duas coisas. Primeiro que já existe muitos modelos de remuneração por pacote, né? Que isso, em Manaus, não é tão forte, mas tem crescido gradativamente. Mas fora do nosso estado aqui tem muito, né? Tem muito acontecendo isso. Que, de uma certa forma, força a operadora, né, a ter uma relação comercial interessante com os prestadores e força os prestadores a ter controle de custo. Porque a operadora de plano de saúde meio que delega ao prestador de serviço o controle do custo. Ela paga um fixo, né? E existe um modelo, Rizério, que está crescendo muito, e já tem algumas regiões no Brasil usando, que não é um modelo nascido no Brasil, mas sim trazido para cá, que é o modelo do capitation, né? Que é a remuneração por captação mesmo. Ou seja, eu tenho X mil vidas, eu te pago X reais por vida para a cardiologia, e você gerencia esse paciente para mim. Ou seja, é um modelo que tem sido que está sendo evoluído em várias regiões do Brasil. Está chegando aqui já também. Já está chegando aqui. E assim, por que eu te perguntei isso? Para puxar essa alusão. Porque as instituições prestadoras de serviço, e às vezes pode ser a instituição, pode ser instituição, né? Ou um consultório, ele não pode fechar os olhos para os dados hoje em dia. Não. Ele está caminhando, eu falo... Quando se fala de médico, né? Primeiro, quem se desenvolveu? Convênio. Sim. Eles foram lá e voaram, gestão, conhecimento, análise, voaram. Quem que está correndo atrás? Agora tendo que voar atrás? Hospitais. Sim. E os médicos ainda não entenderam que... Né? Hoje tem muito colega, a gente falou os médicos não, mas tem muito colega já bem maduro com relação a isso, desenvolvendo, correndo atrás, entendendo que isso é importante. Mas como a gente podia ter começado isso há 20 anos atrás? Não tenha dúvida. É um desafio gigantesco. Na verdade, quem gerou isso no Brasil todo foi a 9656, né? Que era de 98. Então, assim, a 9656 virou o mercado do avesso. E eu já estava no mercado naquela época, então eu acompanhei isso, né? E por uma feliz oportunidade, eu estava justamente na área de contas médicas naquela ocasião. Então, ela fez uma migração muito forte no modelo de gestão das operadoras. Foi aí que elas começaram a se coçar. A operadora também era extremamente informal no Brasil, né? Não tinha informação, não tinha nada, não glosava, não fazia nada, cobrava quanto queria, né? E se tivesse desajuste no custo, ela aumentava o preço. Era assim, e depois parou. Ela teve que gerenciar seu custo
Deixou de ser uma gestora de receita, passou a ser uma gestora de custo. Quando ela fez isso, ela começou a transferir isso gradativamente aos hospitais. Em outras palavras, aquilo que eu mesmo disse, quando ela implanta um pacote, ela exige que seja um valor em pacote de algum procedimento, ela exige que o hospital faça a gestão do custo, senão ele vai perder dinheiro. Com o Capitation agora, a coisa parece que está se reorganizando, ou seja, eu sou seguro saúde, entre aspas, né? Não é seguro, esse termo não é o correto, mas eu sou uma empresa que gerencia o risco saúde e você gerencia o custo assistencial. Então, eu te pago por mês, por vida, e você gerencia o custo assistencial. Né? Aí fala assim, esse modelo não funciona, mas é um modelo que fez com que as operadoras de grande porte crescessem com a verticalização. O que é uma verticalização? É um Capitation, só que de rede própria. Não é? Ela recebe, a rede própria recebe por vida, né? É um direcionamento de custo, né? E ela sempre existiu dessa forma e sempre cresceu dessa forma. As maiores operadoras do país hoje são verticalizadas, né? E com distância grande das que não são verticalizadas. E assim, quando você fala, por exemplo, vamos pegar dados e trazer para um dia, para o dia a dia de um hospital ou para o próprio consultório de um colega, seja ele um dentista, um médico, uma clínica, seja lá o segmento. O quanto o número interfere na definição do teu planejamento estratégico? Sabe, Fabrício, eu vejo muito romantismo na criação do planejamento estratégico. Né? Vamos lá, a gente vai ser isso, vamos chegar lá, acolá a pirâmide do planejamento estratégico, vamos investir em pessoas, processos, tá? E no final vai dar receita. Tá bom, mas assim, para pagar essa conta, né, a gente vai ter que ter um caminho. Então, no preto e branco ali, na hora de a gente colocar o papel na mesa, quanto você que transita nesse meio hoje, percebe que os dados, os indicadores interferem na confecção, no segmento do planejamento estratégico. Você acha que ele pouco interfere na confecção, na idealização daquele planejamento de um... Hoje é difícil você fazer um planejamento estratégico de 2 anos, né? 2, 3 anos. Né? Mas, assim, dentro de hospital ainda acontece isso. Mas você cada vez mais percebe que a importância dos dados na hora de adequação desse planejamento? Na verdade, eles são... eu vou dizer assim, para quem está na área, como você me perguntou, né? Eu que estou na área de gestão, eu que, de uma certa forma, busquei me especializar muito no assunto relacionado a planejamento estratégico. Cara, é inconcebível um planejamento estratégico sem base de números, né? Sem base de indicadores. Por que eu te falo isso? Hoje, tem até um número interessante. No Brasil, 80% das empresas não seguem o planejamento estratégico. E o problema não é a execução, é o plano, por conta disso que você falou. Não é? O plano estratégico, para ele ser viável, tem 2 coisas que parecem contraditórias para a maior parte dos empresários hoje. Né? Esses empresários que ainda pensam a velha economia. Mas quais são as 2 coisas contraditórias? Primeira coisa contraditória, o plano estratégico tem que ser construído junto com a equipe. O segundo, né, ele de fato tem que trazer consigo uma cultura de planejamento. Então, o que é cultura de planejamento? Você vai fazer um planejamento estratégico, ele tem que ter uma relação de crescimento e um escalonamento. Porque uma vez definido o planejamento, ele tem que ser desmembrado para toda a equipe. Isso pode ser um consultório, como pode ser uma empresa de grande porte, porque a metodologia é absolutamente a mesma. O que você quer ser daqui 5 anos? A visão que eu estava dizendo. Essa visão norteia o planejamento estratégico. E agora, para eu chegar lá, para eu ter essa performance que eu defini, porque a visão pode nascer de um sonho. E não tem problema nenhum disso. Qual é o teu sonho para daqui 5 anos? Vamos agora colocar esse sonho desmembrado em organizações de ações, de fato, para que você saiba se você pode ou não chegar lá. Esse seu sonho é factível para 5 anos? Se não, como que a gente renegocia isso? Por isso que o planejamento estratégico, de fato, não é tão fácil ser feito por quem não é técnico disso. Porque acaba caindo no sonho, acaba caindo, às vezes, na imposição. Meu amigo, eu sou o dono disso aqui, eu quero chegar lá e ponto, dá seu jeito. Ou seja, já começa o planejamento sem o engajamento de quem vai executá-lo. Não é? Ou inúmeras dificuldades. Né? E esses são alguns dos motivos que geram a não efetividade do plano estratégico ser executado.
Então, por exemplo, quando a gente implanta plano estratégico, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, cara, vamos ouvir a equipe. Né? A gente tem uma visão. Qual é a visão? A primeira coisa que eu faço antes de ouvir a equipe é saber qual é a visão. A visão eu tenho que definir com o dono, pelo menos. Falo assim, dono, me diz aqui, o que você quer ser daqui a 5 anos? A sua equipe de gestores imediatos, quando existe, né? A secretária mais velha, ou a pessoa mais velha que eu digo de casa, né? A pessoa que está lá de sua confiança, ou de fato um gestor, quando a clínica tem. Cara, o que vocês imaginam que a clínica pode chegar daqui a 5 anos? E aí a gente começa por aí. Vamos ouvir a equipe agora. Equipe, essa é a meta, dá? Como que a gente faz para chegar? Qual é, de fato, a minha... Olhando para o meu cliente, eu consigo chegar lá? Eu tenho como ter satisfação do cliente para chegar lá? Eu tenho recursos humanos para dar conta disso aqui? O que exige de investimento para mim? E aí eu monto um plano em cima disso. Aí você me fala, tá, esse plano, como é que eu vou... É 5 anos? Não, esse plano é de 5 anos para atingir a visão. Qual é o meu plano dos primeiros 6 meses? Do segundo semestre? Do terceiro semestre? Do quarto semestre? E quais os indicadores que me dizem se eu estou chegando lá ou não? E aí é onde entra o OC8. Quais são os 8 indicadores ou as 8 métricas que me dizem se eu posso chegar lá ou não? Porque se eu tiver errado aqui, eu deixar para recuperar no final do terceiro semestre, eu não vou ter mais tempo. Né? Então, e assim a gente vai revisando a visão e vai acompanhando. Né? A gente tem casos de sucesso de execução de planejamento estratégico também. Né? Nós já conduzimos parte dos 20% que atendem, né, ao planejamento. Ótimo. E me conta uma coisa assim, se você tivesse que pontuar uma dor do empresário da saúde, você que frequenta, como eu disse, qual é a dor que você percebe ser mais recorrente para o empresário da saúde? Sem dúvida nenhuma, é o controle financeiro. Quando eu falo de gestão, né? Não estou falando da parte assistencial, obviamente, mas da parte de gestão é o controle financeiro. A maioria dos médicos que eu converso, e olha, até por uma questão de coincidência, hoje eu conversei com alguns médicos sobre isso. Né? Cara, o que está te incomodando hoje? Né? Cara, eles são quase que repetitivos no controle financeiro. Não saber quanto ganha, não saber se está tendo lucro, não saber se o convênio é viável. Ou seja, controle financeiro, né? Gestão financeira. Só que a gestão financeira, Gisele, não é simplesmente você ter o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma métrica. Gestão financeira é você controlar o seu custo. Porque é aquilo que você falou, eu tenho controle... E se eu implantar o controle financeiro, resolve o problema dele? Nem sempre. Eu vou saber qual é o problema, eu vou identificar. Tomar decisão é um diferencial, né? Você vai ter coragem de fechar uma unidade da tua clínica, do teu hospital que não dá lucro. Mas eu sempre quis ter isso. Tá, mas fecha, porque é prejuízo. Então, a informação, ela não resolve se não tem ação, né? Exatamente. E outra, quando você é um profissional liberal, e você está trabalhando única e exclusivamente para você, as suas decisões sempre serão muito mais baseadas na tua vida pessoal. Quando você fala de uma empresa, você precisa deixar seu racional um pouquinho falar também, não é só o emocional. Não é? Certo dia eu estava com um cliente e, de fato, nós fizemos várias unidades. Eu falei, cara, você tem que fechar 2 unidades. Essa unidade você vai fechar por causa disso, essa unidade você vai fechar por causa daquilo. Como que nós chegamos nessa conclusão? Com números das unidades. Antes era tudo misturado, ninguém sabia qual que dava lucro, qual que dava prejuízo. Quando a gente segregou, e foi um trabalho extenso de execução, porque era uma empresa de grande porte, a gente viu que 2 unidades eram extremamente deficitárias. Fecha. Não tem outra conclusão. Fecha que o seu resultado vai melhorar. Entende? E aí é onde entra o emocional. Não vou fechar porque eu abri isso aqui porque meu concorrente estava do lado, eu abri isso aqui porque... Cara, só que você está tendo prejuízo. Quanto custa o teu emocional? Não é? É um desafio, né? Essa dor. É um desafio. E de tudo que você vê, assim, em termos de indicador, para dentro de negócio... O que qual é o maior benefício que você acha que tem? Que você acha, não, que você consegue mensurar que tem, que é visual. Estava assim, implantamos isso, ficou assim. Tipo, qual é o ponto da virada quando uma pessoa... Na percepção do teu cliente mesmo, não do negócio simplesmente. Né? Quando a pessoa resolve assim, cara, toma a chave do carro, Fabrício, vai, manda bronca aí. Qual é a sensação
depois que descobre a overcoming, depois que você começa a ter informação. Porque eu vou te falar o seguinte, já tive alguns negócios. O desafio, a sociedade é um desafio. Sim. Você tentar provar para as pessoas que estão ali junto com você que às vezes a gente não sabe do nosso negócio. Fala, lógico que a gente sabe, a gente está aqui todo dia. Então, conta na tua visão aí do dia a dia, qual é a mudança, quando vira, cai a chave, qual que é a sensação? O famoso feeling management, né? Cara, na verdade, assim, eu acho que a grande percepção de ganho deles, dos nossos clientes, quando a gente chega num nível de implantação das métricas e, de fato, da gestão por resultados, né, ou por indicadores, é justamente a gestão de tempo. Olha que engraçado. Porque quando você não sabe o que está acontecendo com a sua empresa, você tem uma série de problemas acontecendo e você não tem caminhos para identificar a causa raiz disso. Quando você começa a identificar dados, ele te joga para dentro da causa raiz. E aí você resolve a causa raiz. Ou seja, muitas vezes, como eu estava te falando, às vezes a falta de fluxo de caixa hoje para pagar uma conta não tem relação nenhuma com a gestão financeira. Tem relação com a compra. Tem relação com a negociação com o convênio. Tem relação ou com o atendimento emocional de algumas coisas que você faz e não quis desfazer, algum cliente que está te prejudicando financeiramente. Ou seja, você começa a mensurar e aquela mensuração te joga para a causa raiz do seu problema. Às vezes é um atraso muito grande no seu atendimento. Você fala assim, cara, como é que eu saberia que isso é um problema que está me fazendo? Porque tem gente que me chama e fala, Fabrício, eu só tenho um problema, cara. Preciso de comercial, me ajuda. Me apresenta para os convênios, me coloca a gente aqui. Eu falo assim, cara, mas por que você tem problema comercial? Alguma coisa acontece. Não é? Por que o convênio não te quer? Porque, teoricamente, né, a gestão comercial ela vai te direcionar para um aumento de receita, tal, mas por que hoje a tua receita é tão comprometida e por que você está desesperado para isso? Não é? Se eu não entender o porquê que você está com essa demanda toda, e se eu te trouxer cliente e você quebrar? Será que seu cliente é superavitário? Você está tão desesperado por cliente ou porque realmente você não sabe trabalhar o relacionamento com seus clientes ou porque o seu cliente hoje está te afundando financeiramente? Eu preciso entender o tempo de atendimento, como que você remunera seus profissionais, eu preciso entender como que está a performance de fato dos seus atendimentos, né? Se você sabe precificar, né? Porque tem isso também, né? Não é aquela ideia de que o mercado é 100% precificado, ele é parcialmente verdadeiro. Não é? Ele é parcialmente. Existem situações em que você não precisa aceitar a negociação se aquilo vai te gerar prejuízo financeiro. Ninguém é obrigado a assinar nenhum contrato. Né? Exatamente. A gente tem um desafio, porque se você for pensar bem, se eu fizesse para o meu cliente final o mesmo preço que o convênio me paga, ele me pagaria à vista. Sim. E não ficaria na fila aguardando. E, então, assim, é uma coisa até um ponto de reflexão para as pessoas. Se o problema é dinheiro, tá, só que faz a tabela do convênio para o teu cliente final. Você vai receber à vista. Uhum. Entende? Então, às vezes não é dinheiro. O que aconteceu com as clínicas populares. Sim, né? E, assim, é que às vezes a gente fica botando a culpa no dinheiro. Uhum. Esquece de olhar a gestão. Exato. É mais fácil você botar a culpa na consequência do que na causa. Exato. Então, é um desafio. E me conta, assim, como que você falou para nós aqui no início, mas se você tivesse que dar umas dicas para nós, assim, como escolher os melhores indicadores? Tipo, você já me deu um spoiler que você usa 8 no teu processo. Mas se você tivesse que me dar uma dica para quem está aqui conosco, como escolher bons indicadores para o meu negócio? Como eu quero definir? Falamos que não tem quantidade correta. Uhum. Né? Mas se eu tivesse que definir, escolher, eu tenho o meu negócio, eu vou aqui hoje, acabando esse episódio, eu vou abrir minha tabela do Excel, eu vou olhar minhas unidades de negócio. Perfeito. Como eu escolher bons indicadores? Se você tivesse que falar, você não tem, começa com 4 são esses, começa com 2, começa com 8, enfim. Como escolher bons indicadores para começar? Perfeito. Vou encarar isso como um desafio e vou fazer uma tabela mental aqui, tá? O que eu faria? Então, vamos lá. Para uma dica dessa fácil de implantação, né? Eu separaria a empresa em 4 formas de análise dela.
Primeira análise, gestão de pessoas. Porque eu preciso de gente e essas pessoas precisam estar engajadas no meu negócio, né? Então, o que me mostra, talvez, que essa pessoa esteja engajada? Você fala assim, a pessoa tem que estar motivada. Você não consegue medir isso. Mas você consegue medir o quanto as pessoas saem da sua empresa por livre e espontânea vontade, né? Independente do que acontece. Se as pessoas saem fácil de lá. O que nós chamamos de rotatividade, ou turnover, tem uma série de nomes, mas como que está essa relação com seus colaboradores? Não é? E, principalmente, a assiduidade deles. Estão faltando demais? Estão atrasando demais? Ou seja, isso são alguns indícios de que ele não responde tudo, mas são indícios de que a coisa não vai bem, se esse indicador estiver mal. A pessoa não para na sua empresa, você tem que trocar toda hora, e as que estão, não estão comprometidas. Estão faltando, estão atrasando, não é? Então, a gestão de pessoas seria uma coisa que eu mensuraria para saber, porque são elas que vão estar à frente do seu cliente, né? Vão estar recebendo, vão estar sendo... Às vezes, o primeiro contato com o teu cliente não é você que faz, é a tua equipe. Então, a tua equipe tem que te representar, no mínimo. Né? Separaria pela parte assistencial, que eu chamaria de processos. Né? O que seria essa parte assistencial? Cara, eu tenho muito problema com efetividade, meu paciente volta muito por erro de conduta. Não erro médico, não é disso que eu estou falando. Estou falando assim, cara, ele não entendeu muito bem a prescrição, ele não entendeu a necessidade do tratamento, ou o tratamento não foi eficaz, ele voltou para fazer. Enfim, eu mensuro como se fosse um recall, né? Mas eu mensuro essa volta do meu paciente, né? Então, isso seria uma coisa que eu mensuraria, né? E escolheria mais um ponto crítico da especialidade. Qual é o ponto crítico da cardiologia, por exemplo? Né? Então, eu escolheria um ponto crítico da cardiologia para mensurar o meu paciente, aquele que voltou com tal problema de saúde. Então, eu mensuro a qualidade do meu atendimento, porque não é sempre você que vai estar atendendo, né? Avaliaria o mercado. Né? Então, assim, eu estou tendo procura pelo meu negócio, pelas ações de marketing que eu faço, porque eu estou atribuindo aqui que você faça marketing do teu negócio, obviamente. Então, eu estou tendo retorno do marketing, o meu investimento está dando resultado. E o segundo, está crescendo o meu número de clientes, ou seja, marketing e vendas. Então, eu mensuraria dessa forma. Então, 2, 4, 6, basicamente, tá? E eu avaliaria aqueles 2 que eu já falei, né? Ou seja, meus clientes estão voltando e ele está gerando receita, está aumentando a minha receita e está aumentando o meu lucro líquido. Perfeito. Eu já tenho um mínimo. Pronto. Já dá para começar, hein, já pessoal? Dá para começar. Já dá para começar, então, essa é a ideia. E, cara, Fabrício, assim, se alguém assistir isso aqui até o final, tem uma boa noção de onde começar. Exatamente. E eu queria muito, assim, que você tem uma expertise gigante. Eu acompanho o teu trabalho desde os teus primórdios aqui em Manaus, Legal. Digamos assim. Já vai para 5 anos e meio já. Assim, é muito legal o teu crescimento, mas eu queria sugar uma última coisinha de você aqui. Estamos falando em última? Não, assim, rápido. é que assim, eu falei, ainda vamos bater um papo, mas o que eu estou te dizendo é assim, a gente passou por um momento crítico agora. Vi colegas fechando negócios, colegas fechando consultórios, pandemia, foi para todo mundo. Eu costumo usar uma frase que virou um jargão, mas que eu coloco para mim, cara, a chuva vem para todo mundo. Quem sabe nadar melhor é que sobrevive. Então, quando a gente coloca de dado e estratégia, se a gente pudesse transformar em forma matemática, o quanto o dado define a sua estratégia? Tipo, o quanto o dado tem a capacidade de influenciar as tuas decisões do teu negócio, na sua concepção? E o quanto que você enxerga a realidade? Olha só, Rizieri, o quanto eu diria que... Para quantificar, claro que eu nunca pensei dessa forma de responder, mas se for quantificar, eu acho que 90% do que você obtém de sucesso na tua empresa, você obtém porque você analisou um dado. Por que eu estou falando isso? Você analisou um indicador. Quem foram as empresas que sabiam nadar durante a tempestade? A empresa que tinha uma ideia de fluxo de caixa, que tinha uma visão de capital de giro, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Você enxugou a tua receita,
né? Alguns casos enxugaram os custos, né? Principalmente os custos que são fixos ali, né? Alguns fecharam de fato clínica, demitiram pessoas, tal. Só que o que acontece? Você enxugou a sua receita em alguns casos, né? Alguns profissionais que eu acompanhei, inclusive clientes nossos, voltou para assistência que não fazia mais, porque de fato, às vezes até por uma questão humanitária, né? Cara, eu sou médico, eu vou ajudar. Voltou para dentro de UTIs, voltou para dentro de pronto-socorros, enfim, que estava numa situação diferente, mas não via aquilo como estratégia financeira, via aquilo de fato como compromisso com a profissão, em alguns casos. Mas, de uma certa forma, a receita principal estagnou-se, né? E quem se manteve? Quem já tinha a projeção do que a empresa é necessária, quem tinha uma ideia de necessidade de capital de giro, quem tinha uma estrutura financeira por trás. Aí você fala, mas isso aqui não é dado. Não, mas como é que ele construiu isso? Né? Quando que ele soube que ele precisava e que ele podia gerar um capital de giro que não fosse pessoal e fosse da empresa? Né? Porque uma coisa também é o cara que tem poupança e foi lá, abriu a poupança dele e viveu a vida dele. Né? Outra coisa é o cara que, de fato, manteve a empresa dele aberta. Né? Saiu um decreto, era assim, né? Saiu um decreto, eu já posso atender. O cara tinha capacidade de atendimento, tinha funcionário trabalhando. Por quê? Porque ele tinha capital de giro funcionando. Né? Como que ele obteve isso? A partir de dados. Né? E aí, eu consigo atender ou não consigo? Qual é o nível de paciente que vai? Na medicina, cara, eu acho que, às vezes, toda vez que a gente fala de dados, a gente fere um pouco o médico, né? Na gestão não é diferente. Lembra do início da medicina baseada em evidências? A briga que foi, né? Cara, medicina baseada, como assim baseada em evidências? Né? Agora já se fala de inteligência artificial apoiando a medicina, não é? Isso aí. Então, isso, de uma certa forma, né, foi um amadurecimento no tratamento de dados. Né? A epidemiologia direciona muito o trabalho da saúde. Epidemiologia é o quê? Indicadores. Assim, medicina é uma ciência probabilística. Você trabalha com números, não como regra, mas como probabilidade. Exato. Então, assim, eu vejo a similaridade com dados, né? Porque, assim, é uma regra? Não, mas é uma tendência, tá? Direcionando para aquilo, abre o teu olho. No mínimo, gasta um tempinho, debruça ali para poder te entender um pouco mais, porque no final, meu amigo, não adianta chorar pro leite derramado. Quando a gente implanta, isso de fato é uma atividade de gestão antes que o conselho brigue com a gente, tá? Mas a gente implanta como orientação, para ficar bem claro. Mas quando a gente orienta a implantação de protocolos assistenciais, por exemplo, eu costumo dizer para os médicos uma brincadeira que eu faço. Meu amigo, tu tem um algoritmo na sua cabeça. É certeza que você tem. Porque você olha o paciente, você olha o peso dele, você olha a altura dele, você afere a temperatura, você afere a pressão dele. Aí você pega o dado clínico que ele te fala, tu vai alimentando aquilo gera um algoritmo. Aquele algoritmo te responde, cara, tu tem provavelmente tal doença, vai fazer tal exame que eu vou confirmar isso. E tem médico que dentro da especialidade ele mata quase 100% na clínica. Eu sempre falo assim que o exame é complementar, não é o mais importante, né? Às vezes você conversando com alguém, você pergunta assim, tá com tosse, tá seca ou com secreção? Qual que é a cor da secreção? Teve febre? Tá com falta de ar? Como é que é a tosse? Descreve para mim e tal. Ali, daí você vai, ausculta o pulmão do paciente, ali você já faz o diagnóstico. Mas não pede um raio-x para você ver. Você às vezes nem precisa do raio-x. Então, assim, são coisas... É assim, às vezes, nos negócios, né? Cara, é a mesma coisa. Quando a gente fala assim, não, isso aqui não é importante. Não é importante? Então, como é que tu avalia teu paciente? A tua empresa é uma pessoa, só que ela é jurídica. Né? Quando a gente aprende na faculdade, nos primórdios ali da administração básica, eles dizem assim pra gente, cara, entenda uma coisa. Empresa é uma pessoa. Só que você tem um CPF... e a empresa tem um CNPJ, mas são pessoas. Tem constituições jurídicas separadas, ela não é você, entende? Tanto é que você pode ter patrimônio na empresa, você ter problema financeiro na pessoa física, e nem sempre o patrimônio da empresa é arrolado nisso, porque ela é uma outra pessoa. Pode ter sócios lá, pode ter outras... Enfim, como que você cuida dessa pessoa? Da mesma forma que você cuida dessa, só que guardadas as proporções. Ou seja, eu preciso avaliar isso que você falou, né? O que está acontecendo? Estou tendo perda de receita. É com secreção ou sem secreção? Teve febre? Né? Ou seja, são indicadores que a gente vai olhando. Cara, se teve perda de receita, tá bom. NPS melhorou? Não, piorou o NPS. Então o NPS piorou. Como é que está o problema das suas pessoas? Cara, não está parando gente aqui. Então, pera lá, você tem um problema. Às vezes o problema não é lá. A tosse não foi causada
pela própria tosse. Né? Cara, tem um problema aqui, as pessoas estão mal treinadas, elas não estão engajadas. Por que elas não estão engajadas? Cara, tu tá tratando as pessoas como elas devem ser tratadas hoje, em 2022? Porque como você tratava os colaboradores em 95, quando eu comecei a trabalhar, era um jeito. Vai tratar os colaboradores da sua clínica como eu era tratado em 95 no hospital. Não fica ninguém. E uma coisa que eu sempre... eu me apoderei dessa frase sua aí, dessa metodologia, do título dela, né? E às vezes uso até no meu atendimento médico, legal, né? Legal. E que é a metodologia ACF. Às vezes as pessoas criam um monstro, que é, por exemplo, vou criar dados e números no meu negócio. Você diz, caraca, então quer dizer que eu vou passar noites e noites pensando, fazendo, e às vezes o software já te dá tudo isso, você só não filtra, não usa e nem mensura, porque para você é mais fácil você ver o resultado final, mas esquece de mensurar a trajetória, né? Fala pra gente aí o que é a metodologia ACF. Cara, a metodologia ACF é uma das mais eficazes metodologias de gestão que você pode implantar dentro de uma empresa, que é a metodologia arroz com feijão. ACF. É a coisa mais fácil de implantar, a mais tradicional e a que dá mais resultado. Vou te dar um exemplo prático do ACF. Certa vez eu estava num cliente falando de indicadores e a gente estava revisando o planejamento estratégico. Aí eu fiz uma pergunta, quantos indicadores estão relacionados ao seu plano estratégico? Tinham 240 e poucos. Não sei se era 8, 9, era 200, o 240 eu lembro bem, a terceira casa eu já não gravei, mas é 240 e pouco. Aí eles tinham um software de gestão de indicadores. Pô, legal, metodologia associada à tecnologia tem tudo para dar certo. Puxa para mim quantos estão gerenciados. Tem um termo na acreditação hospitalar que a gente chama que é protocolos ou indicadores gerenciados. Significa que alguém se debruça naquilo para fazer uma análise de causa ou uma análise de efetividade. Efetividade para protocolos, causas para indicadores. 80% sem análise. Falei, cara, então você não tem 240 indicadores, né? Na verdade, você tem 50. E aí, o que a gente fez? A gente juntou essa forma de analisar. Vamos separar a empresa em 4, arroz com feijão. Vamos separar a empresa em 4, vamos ver quais são os melhores indicadores em cada uma dessas faixas aqui. Pessoas, processos, marketing, vendas e financeiro. Vamos pegar. Lá a gente conseguiu pegar mais do que isso, né? Uma empresa muito grande. A gente juntou no total de 32, de 250 para 32. Só que ali a gente implantou 32 e meses depois tinha 100% analisado. Cara, tu consegue numa empresa grande analisar 32 indicadores, mas 250 ninguém consegue, né? Então isso foi isso é o arroz com feijão implantado. Agora vamos avaliar o financeiro, vamos avaliar pessoas. Agora avaliou, o que ele tem que gerar? Ele tem que gerar uma ação por trás. Ou seja, tá com dor, tem que tomar remédio. Não é? Ou tá com uma crise muito grande, precisa operar? Tem que operar. Não adianta dizer tem que operar e largar lá até o cara morrer. Não é? Você tem que ir lá e tem que marcar a cirurgia, tem que fazer o pré-operatório, tem que estimular o cara a evoluir até a cirurgia para você poder operar o cara. Aí tu vai, opera e acabou. É verdade. Fabrício, cara, gratidão gigantesca. Que gostoso aqui, porque eu adoro estratégia. Legal. Cara, para mim... número é o que me motiva no sentido de, assim, eu falo assim, temos um problema, como é que resolve? Não tem solução, então não gasta energia, nem tempo, nem dinheiro. Vamos tentar recuperar aquilo lá. Então, a gente estava há pouco falando num outro conteúdo aqui, falando Sim. sobre gestão financeira, de investimento financeiro, e daí falamos sobre isso. E para mim, eu consegui colocar minha vida assim. Eu me guio por alguns indicadores. Né? Não são muitos, mas assim, são bem pontuais com objetivos concretos. Né? Eu quero ir para lá porque eu sou um cara que eu estou indo para a direita, a chance de eu ir para a esquerda se você me chamar junto, daí eu lembro só da minha esposa, que é meu balizador ali. Sim. Mas ao mesmo tempo eu comecei a desenvolver um trabalho de foco. Eu falei assim, eu olho meu indicador. Isso daqui vai melhorar meu indicador pessoal? Não. Então, não vou para ele porque vai tirar energia.
Perfeito. Então, não dá para conquistar o mundo, né? Não dá para abraçar o mundo com as pernas, mas se eu conseguir manter 4 bons indicadores na linha, aquilo vai me trazer um bom resultado. Tenha dúvida. Se tiver 6, melhor, mas se eu não conseguir 6, conseguir 4, pô, eu preciso saber o meu limite, né? ACF, mano. Tem que colocar o ACF para rodar, não é? É isso aí. Fabrício, obrigado. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre outros assuntos aqui ainda. Eu fico à disposição. E eu queria agradecer vocês que ficaram com a gente. Deixa um comentário aqui, se inscreve no canal. A ideia do Gestão e Ponto, do GPcast, é trazer conteúdos técnicos descomplicados com um colega que tem experiência de mercado, com um colega que pode agregar alguma informação para você implantar aí dentro do teu negócio, porque a ideia aqui é o lema da capa desse canal, que é Vamos Crescer Juntos. Obrigado, Fabrício. Cara, eu que agradeço e fico sempre à disposição. Muito obrigado a você e a todos que acompanharam aí nosso podcast.